E aí, gostaria de começar essa live, Felipe, falando sobre Dá. Botafogo, que venceu ontem, né? Com contratação, fazendo 2 gols e tal, tudo mais. Lá o Juventude, resultado ótimo para o Santos, inclusive. Juventude estava ganhando, o Botafogo virou. Ah, né? Aliás, o Vasco, hein? Falei para você, cara. Falei pra É, você, cara. Tô te falando, cara. Diniz não me engana, velho. Não engana. Eu conheço a peça, cara. Todo, grande Diniz, hein? todo mundo já sabe como jogar contra o Diniz, cara. O único que não sabia era o estagiário, mas ok. É... Enfim, Ai, ai. sobre o Botafogo, que é o tema aqui, Felipe, eu me deparei com uma notícia que foi repercutida pelo Datafoot que fala o seguinte, ó. De acordo com uma empresa contratada pela SAF do Botafogo para analisar a sua situação financeira, foi constatado que o clube vai precisar de cerca de R$ 1 bilhão nos próximos anos para pagar as contratações de jogadores, sendo que R$ 628 milhões são no curto prazo em até um ano. Lembrando que tá rolando todo o problema entre o Textor e a própria Eagle. O dinheiro que o Textor usou para comprar o Botafogo e tudo mais foi do segundo maior fundo norte-americano. Ele tá devendo, tá sem grana. Olha, cara, preocupante. Porém, o Botafogo ainda tem 1,2 bilhão a receber nesse período, dos quais quase 1 bilhão viria da própria Eagle. Porém, a Eagle diz que não reconhece a dívida. Então, assim, tem 1,2 bilhão para receber, mas a Eagle diz que não vai pagar. E hoje há um imbróglio entre a Eagle e o Textor. Tanto que o Textor quis levar o Botafogo para uma outra empresa e tudo mais. No relatório ainda diz que a SAF do Botafogo pode não ter recursos para honrar as obrigações de curto prazo e isso apresentaria risco à continuação das operações do clube. O que quer dizer, em outras palavras, que o Botafogo poderia entrar em falência administrativa. Os caras, não acredito que isso vá acontecer, mas imagina o apocalipse, Felipe. Os caras pegando o Botafogo, dando títulos ao Botafogo que o Botafogo não comemorava há mais de 30 anos, e daqui a pouco desaparecem com o clube. Isso não vai acontecer, imaginemos que não, até porque o Botafogo pode ser refundado na 4ª divisão do futebol carioca e a torcida lá vai estar. A gente sabe como funciona isso, já aconteceu inclusive com outros clubes pelo mundo, já aconteceu, por exemplo, com a Sampdoria, já aconteceu com Portsmouth na Inglaterra. O Portsmouth, se você estudar a história do Portsmouth, você vai ver que quando faliu era um dos principais clubes ingleses em história e títulos. E nunca conseguiu se recuperar até hoje. Que situação, hein, Felipe? Cara, e outra, esse final de semana teve estreia do campeonato francês e tinha faixas lá no Lyon chamando o texto de tudo quanto era nome, falando que ele era um picareta e daí pra cima, cara. Cara, que situação, hein? Que situação. Você quer falar? Pode falar, não, mandei pra você aí. Não, não, cara. Pô, eu vendo essa situação do Botafogo, eu fico até tranquilo pra falar, porque desde 2023, né, cara, quando o Textor começou a vociferar ali contra possíveis esquemas de arbitragem, favorecendo o A ou B, queria aprovar e tudo mais, utilizando até como base de acusação inteligência artificial, já se via que o Textor ali, pelo menos eu fiquei com a impressão de que tratava-se de um cara que, no linguajar popular, é garganta, né? É garganta. 171. Fala muito. Fala muito. E ali ele caiu nas graças da torcida, né? No ano seguinte, em 24, com o Botafogo fazendo um ano dentro de campo espetacular. E esse ano tudo desmoronou, cara. Um castelo de areia, assim. Basicamente um castelo de areia. Aliás, os Impressionante. créditos aqui dessa apuração aqui, ó, deixar claro que a gente esqueci de citar o João Pedro Fragoso do jornal O Globo. Até seguir aqui o rapaz, cometi Boa, o equívoco de não citá-lo. Tá corrigido. boa. É isso, cara. Ali a gente já viu esse ano, no começo do ano, as coisas pipocando.
E o cenário se desenhando para uma catástrofe, né, cara? E agora você joga o noticiário SAF e Botafogo. Aparece trocentos processos, imbrólios na CBF, imbrólios na justiça, imbrólios de dívidas. Cara, uma situação nebulosíssima. E assim, resumidamente falando, nada mais Botafogo do que experimentar o céu, chegar no topo e depois desmoronar e agora ficar sem rumo, assim. Eu até vi recentemente o nosso querido amigo Thiago Franklin falando, ele que era um cara que elogiava muito o Textor, gostava muito do Textor, e nesses últimos dias, com um semblante até abatido, tipo de, cara, impressionante a situação que a gente vive, assim. É um cenário que o torcedor fica desesperado. Agora acho que parece que Apocalíptico. bateu. Acho que Apocalíptico. bateu. Acho que agora a maioria dos torcedores do Botafogo, não vou falar aqui por eles, mas pelo que eu acompanho como filtro das redes sociais, a maioria dos torcedores que eu tenho visto, os comentários da torcida do Botafogo, são aterrorizantes, assim. Todo mundo muito, muito preocupado mesmo com o futuro do clube, porque trata-se de um cara, assim, que eu fico com a impressão do Textor, cara, que ele parecia que ele não tinha dinheiro, velho. Parecia que ele fazia tudo, tipo, num esquema, sei lá, meio de pirâmide, sabe? Vai colocando, vai desviando dinheiro pra cá, põe o dinheiro em outro clube, traz pra cá, agora investe aqui, tira daqui, põe pra lá. Cara, quando você vai ver, o Lyon tá quebrado e o Botafogo pode ir pro mesmo caminho, assim. Felipe, Desesperador, o cara. Textor adquiriu o Botafogo, isso foi feito apenas para movimentar, para utilizar a falta de regra do futebol brasileiro para poder melhorar a situação dos clubes dele lá de fora. Então o que ele fazia? Já que aqui não tem fair play financeiro, ele podia gastar quanto ele quisesse gastar, o investimento inicial era feito no Botafogo, para que esses jogadores depois fossem negociados, entre aspas, muito entre aspas, entre os próprios times do conglomerado e abastecer então a força motriz ali que era o Lyon, principalmente, que deu o chabu que deu. Com a mudança de regras na França e agora a FIFA entrando dizendo que clubes não podem mais transferir jogadores para clubes de suas filiais, se tornando uma regra mundial, acaba com o castelo de areia, cara. Acaba com o castelo de areia. E mais do que isso, o futuro é ainda mais preocupante porque aqui no Brasil a gente imagina que vai ter fair play financeiro. Hoje essa atual CBF defende isso. O vice-presidente da CBF tem feito reuniões regularmente com os presidentes de clube para tentar entender qual seria o melhor caminho para avançar nessa situação. Então, tudo que envolvia a estratégia de adquirir o Botafogo e também ganhar capital político aqui, porque investindo muito dinheiro, o Botafogo crescendo, ele se tornando um cara mais midiático, isso também era bom para ele, no país do futebol, com uma camisa importantíssima, como a do Botafogo, tudo dava munição para ele, mas cara, agora com essa treta interna dele, lá dentro do próprio grupo, ele não tendo de onde tirar dinheiro, o Botafogo devendo só de contratação de jogadores mais de R$1 bilhão, e não se sabe, quase R$1 bilhão, né? Tem para receber algo do grupo que não reconhece a dívida, ou seja, não vai ter dinheiro. E aí assim, cara, para as pessoas que estão aqui entenderem, tá? Uma coisa vamos supor, o Santos lá, vou pegar o caso do meu time que eu acompanho mais. Ele deve lá os seus R$700 milhões, né? Só que essas dívidas são de sei lá, aí jogadores, ex-treinadores que passaram pelo clube. Você tem dívida, sei lá, com o pai do Neymar, uma dívida grande hoje. Você tem dívida com a União, que são os impostos e o caramba, que estão todos, né, amortizados por conta do Profut, que se você não pagar também você se ferra. Você tem dívidas bancárias, empréstimos bancários. Você tem um empréstimo bancário lá que você não vai conseguir pagar, você faz outro empréstimo bancário e paga. E outra, se você não conseguir bancar, o banco vai te aplicar um juros abusivo, é verdade, mas você não paralisa a operação do clube. Se deve empresários, o empresário pode até conseguir bloquear as suas contas
numa premiação X, ela vai receber um X da Globo. Bloqueou o seu recebimento para poder pagar o cara. É assim que funciona. Só que no caso do Botafogo, isso é muito mais dramático, porque o Botafogo está devendo outros clubes. E a maioria desses clubes são de fora do país. Se fossem clubes aqui do Brasil, não tinha problema também, porque com essa CNRD aí, que não há regras para isso, nada aconteceria. Agora, como as dívidas são internacionais, se o Botafogo não honrar os pagamentos desses jogadores, em médio prazo, vão começar a vir os transfer bans. O Botafogo vai recorrer, vai mandar para o CASP, o TAS, aquela coisa toda. Em dado momento, o transfer ban vai chegar. Beleza, você é proibido de contratar. Só que essa é a primeira punição de um transfer ban. As outras começam a ser perdas de pontos e até rebaixamento. Então esse é um dinheiro que ou o Botafogo paga, ou as regras da FIFA, e são regras internacionais, vão rebaixar o clube. E é por isso que está aqui, ó, risco à continuação das operações do clube. E aí tem um caso como o Botafogo hoje é uma SAF, uma situação de chegar e dizer, bom, então não tem mais como eu operar, vamos falir e recomeçar de novo. E aí, como você fale, essas pessoas que o Botafogo deve não vão receber R$1 do dinheiro. Isso, inclusive o Santos, que tem o Jair lá e o caralho. A dívida pode ficar pro clube, né? Não fica. Se o clube vai à falência, acabou o clube. Acabou. Mas se o Textor sai hoje, ele deixa essa dívida. Não, se ele sai hoje, sim. Agora, se o clube entrar em falência, aí acabou a dívida, o clube tem que recomeçar do zero. Lá na 4ª divisão do futebol carioca, sabe? Isso é uma coisa assim, na última divisão do futebol carioca. Que isso? É isso. Basicamente não, e assim, esse cenário todo... Não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer. O Textor vai precisar agora conseguir, o dinheiro conseguir recursos, né, para pagar isso aí. Negociar com os clubes, etc. Exato. Entendeu? Parcelar, alongar a dívida. E o torcedor do Botafogo espera que ele tenha sucesso nisso, porque senão, irmão, esquece. E dentro de campo também vale falar, né, cara? O Botafogo esse ano investiu pesado no elenco. Jogadores com um patamar completamente diferente, por exemplo, dos que foram contratados no ano passado. Cito aqui os dois maiores expoentes desse elenco vencedor, que foram Almada e Luiz Henrique. E também faço um ressalvo ao Igor Jesus. Foram os caras ali que carregaram esse time, com outros bons coadjuvantes também. Se você olhar o time do ano passado e o time desse ano, é um time muito enfraquecido, que acabou caindo precocemente agora nas oitavas de final da Copa Libertadores. Tem a Copa do Brasil ainda. Mas assim, no brasileiro já tá um pouco mais distante da ponta. Então você vê que o impacto dentro de campo, por conta de toda a crise, também foi sentido, né? Houve um impacto dentro de campo também no Botafogo. E outro recado que fica, né, cara? Que a SAF não é a salvação de absolutamente nada, mesmo se o seu clube estiver muito endividado. A solução que muitos vendem por aí, inclusive na grande mídia, eu vejo, tem que virar SAF. Muitos jornalistas, comentaristas vociferando, tem que virar SAF, tem que virar SAF. A única solução é a SAF. Cara, não. Pode não ser a solução a SAF. Depende muito. É você ficar muito à mercê de vir um Textor da vida, comprar o seu time e colocar ele nessa situação que a gente tá vendo no Botafogo agora. Ou seja, não resolve nada. Você pode até ganhar, mas a manutenção desse clube forte são outros 500. Cara, e assim, tem uma coisa que é importante, que eu gosto de me lembrar bem de uma entrevista que a gente fez com o Irlan Simões na época da pandemia online, que ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, nós veremos os resultados da SAF no Brasil depois de 10 anos. Até lá, não teremos conclusões a tirar. Feito. Então assim, a gente vai entender o que são essas SAFs. Tô falando de Atlético, tô falando de Cruzeiro, tô falando de Botafogo. Quem mais? A Portuguesa agora, o Curitiba que virou. A gente vai entender o que viraram as SAFs no Brasil depois de 10 anos de operação. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas obviamente a torcida do Botafogo, parece até, a gente falando aqui, parece até uma coisa meio alarmista, né? Nossa, os caras... Mas assim, gente, esse dinheiro precisa vir de um lugar. E ao clube, quando é associativo, ainda se perdoa. Porque se sabe que as administrações são modificadas. Agora, empresa,
Não se perdoa. E outra, com tudo isso, além de pagar essas dívidas, o Botafogo tem que pagar a folha dele, que não é barata. Que também, se não pagar, os jogadores põem o clube na justiça e. Aí você fala assim, tá bom, Rodolfo, então tá bom, o Botafogo tem ativo, ele pode vender esses jogadores. É uma verdade. O Botafogo, se não tiver condição nenhuma de pagar, ele pode vender todos os jogadores do elenco para pagar essas dívidas. Só que sabendo que o Botafogo hoje precisa de grana desesperada, quanto vai valer esses ativos nessa situação? Quanto vale hoje se o Botafogo vender todos os seus jogadores para recomeçar do zero? Quanto vale hoje o elenco do Botafogo? Vale mais de R$ 1 bilhão? Eu não acredito nisso, ainda mais numa situação dessa. Os caras pagaram 22 milhões de euros no Danilo, velho. Danilo, ex-Palmeiras, tava no Nottingham Que tá sendo que foi o Jorge Igor tava detonando no Cara, vídeo. eu fiquei meio puto com a diretoria do Palmeiras, assim, por não ter repatriado o Danilo. E o primeiro jogo dele, ele jogou pra caralho. Jogou. Assim, deu um show, velho. Meteu o passe pro gol do Savarino contra o Bragantino e tal. Jogou muito. E parou ali, cara. Depois, o cara virou um perneta da bola, assim. Eu vi o vídeo do Jorge Igor, cara, detonando, assim. Detonando o Danilo. É um jogador que parece que tá no mundo da lua, chegou querendo enfeitar toda a jogada e tudo mais. E ele não é só ele, assim, mas dentro de campo você vê que, como eu falei aqui, o elenco foi. A gente fala, a gente questiona muito aqui em São Paulo, né? Pra quem é de fora, os reforços do Palmeiras, né? Que o Palmeiras gastou, sobretudo os palmeirenses questionam, pô, gastou 600 e poucos milhões aí nesse elenco e tal, não sei o quê. Não vale tudo isso, esses jogadores, gastou mal, gastou muito, gastou mal. Cara, o Botafogo, então, assim, trouxe jogadores do nível de Arthur Cabral, Montoro, né? Que é até tem um bom potencial ali, mas, sabe, muito jovem ainda, muito cru. Já trocou de técnico. Ninguém sabe se o David Ancelotti vai continuar ou não, se cair na Copa do Brasil, enfim. Um ano totalmente diferente do que foi o ano passado, cara. É isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o futuro do Botafogo aí, mas olha, preocupa demais o torcedor nesse momento, perdão.